Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande, apesar da chuva. Chuvinha pegou pesada agora, mas bendito seja Deus que nos fez chegar até aqui. A oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor e usufruirmos não apenas da sua presença, mas da comunhão dos santos e aprendermos da sua santa palavra. Pois bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre como eu posso ser abençoado. Como eu posso ser abençoado? De que maneira eu consigo ser abençoado? Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 32, faremos a leitura do verso 22 até o verso 32. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, quando olhamos para nós, vemos tantas necessidades. E quando olhamos para dentro de nós, vemos a nossa pouca força, os nossos recursos são pequenos, débeis e impossíveis de alcançarmos alguma coisa por nós mesmos. E é por isso que rogamos que o Teu Espírito Santo nos assista, e desta forma o Teu Espírito aplique esta palavra ao nosso coração. Como podemos ser abençoados? Oramos para que esta palavra penetre como espada na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e ela despedace tudo aquilo que é próprio nosso e não glorifica o Teu nome, mas ao mesmo tempo essa espada que fere é a mesma que cura. Por isso oramos para que Tu realizes isto em cada um de nós, e saiamos aqui da Tua casa hoje, edificados, fortalecidos, consolados, encorajados,
Faz isso, Senhor, e usa-me nas minhas limitações, que o Teu Espírito as supra e os meus irmãos sejam abençoados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pois bem, queridos irmãos, o texto em que lemos é o texto que trata de um relato, uma história que ocorreu aproximados 3.800 anos atrás. O encontro de Jacó, o encontro que Jacó teve com Deus. E eu me maravilho quando olhamos para a palavra de Deus, porque Deus age de forma singular. Na verdade, Deus marca encontros em lugares inusitados. Deus marca encontros em lugares e circunstâncias das mais adversas. Deus marcou encontro com Moisés no deserto de Midian e falou com Moisés de uma sarça que ardia em fogo. Diz a palavra de Deus que Deus marcou um encontro com Ananias, Misael e Azarias, numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Deus também marcou o encontro com Daniel na cova de leões. Deus marcou o encontro com Pedro na prisão. Deus marcou o encontro com Paulo em um navio que estava naufragando. Deus marca encontros em circunstâncias difíceis, em momentos adversos da nossa vida. O fato é que esses encontros marcados por Deus, que fazem parte da agenda de Deus, é exatamente nesses encontros que nós conhecemos quão fracos somos, quão débeis somos, quão limitados somos e quão grande e poderoso é o nosso Deus. Eu quero conversar com vocês sobre essa história, e eu vou voltar um pouquinho no tempo, lembrando que a história que lemos fala sobre Jacó. E Jacó era neto de Abraão, o patriarca Abraão, o pai da fé. O capítulo 11 do livro de Gênesis, ele relata que as pessoas tentaram alcançar o céu por uma torre erguida, e Deus confundiu a todos, de tal maneira que cada um não entendia mais a língua do outro. No capítulo 12, exatamente após o capítulo 11, a confusão, em que ninguém mais se entendia, e no capítulo 12, então, Deus chama Abraão, e diz: Abraão, eu vou fazer de você a minha nação. Os teus descendentes serão como a areia do mar, como as estrelas do céu. E então Deus elege aquele homem, ele tira Abraão de Harã, ele fala com Abraão, e a partir dali, Deus começa a tratar com Abraão e os seus descendentes. É a maneira como Deus trata. Deus escolhe quem Ele quer. Deus elege quem Ele quer. Se você buscar compreender porque Deus elegeu Abraão e disse que faria dele uma nação, e as demais nações, Deus as deixou à deriva da sua própria sorte. Deus os deixou para que eles adorassem os seus próprios deuses. Mas a Abraão Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Diz a palavra de Deus que Abraão cumpre a ordem de Deus. Abraão então vai ter um filho quando tinha já 100 anos de idade. E Sarai, transformado o nome para Sara, teve uma criança com 90 anos, sendo ela estéril. Nasce, portanto, Isaque. E Isaque se casa com Rebeca. E Rebeca também era estéril. E Isaque ora e Deus lhe abre a madre. E Rebeca, então, começou a gerar. E na gestação de Rebeca, diz a palavra de Deus, que em um determinado momento, ela via que havia algo diferente no seu ventre. Ela via que havia
o ventre dela se mexia. E então ela ora a Deus e pergunta: Senhor, o que é que está acontecendo? E a Bíblia diz que Deus fala com ela, dizendo: 2 nações, 2 povos há no teu ventre. E o mais velho vai servir ao mais novo. Ora, meus irmãos, quando você ouve essa palavra, você fica impactado, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus instituiu que o filho mais velho, isto é, o primogênito, ele tinha direito à bênção da primogenitura. E agora Deus fala com Rebeca dizendo: mas no teu caso, o mais velho, o primogênito, vai servir ao mais novo. E então, quando nascem as crianças, diz a palavra de Deus, que nasce o primeiro menino, ele era todo peludo, ruivo, e por isso teve o seu nome chamado de Esaú. E a raiz desse nome está ligado a pelo. E nasce o outro menino agarrado com a mão no calcanhar do primeiro. E então os pais olham para aquela criança e colocam o nome dele de Jacob, ou Jacó. Diz a palavra que Esaú cresceu, e o pai amava a Esaú. Esaú era caçador. Esaú era um tipo de filho que fazia os olhos do pai brilhar, sabe? Aquele filho valente, caçador, brilhante. Jacó não. A Bíblia diz que Jacó apacentava as ovelhas, e o original desse texto, do verbo, era que Jacó era um homem pacato. Sabe, paradão? Era Jacó. O que eu quero dizer para você, logo no início, é que a primeira batalha de Jacó se deu no ventre. Mas ele perdeu. O fato de você ter perdido uma batalha não significa que você perdeu a guerra. Até porque Deus disse que o mais velho ia servir ao mais novo. Então, para que o propósito de Deus se cumprisse, Jacó tinha que nascer depois de Esaú. Deus sempre age na contramão da lógica. A Bíblia chega a dizer na carta aos Romanos que ninguém compreendeu a mente de Deus. Ninguém deu primeiro a Ele para que possa devolvê-lo. Ninguém pode instruir a Deus. Está dando para você entender? Às vezes eu vejo muitas pessoas na igreja e fora da igreja também, tentando compreender as coisas de Deus. E eu quero dizer que o Deus da Bíblia não cabe na nossa cabeça. Na sua completude, não. Na sua plenitude, não. Ele é maior do que nós podemos compreendê-lo. Bendito seja Deus por isso. Porque Ele não é um Deus que cabe na nossa mente medíocre. Ele é muito maior, Ele é muito mais poderoso, glorioso, excelso, sublime. O fato é, queridos irmãos, que Jacó era um homem pacato, enquanto Esaú era um homem notável, caçador, brilhante, próspero, valente. E a Bíblia diz que o pai amava Esaú. Qual pai não quer ver o filho assim? Que filho, hein? Sabe? Aquela enche o peito para dizer: esse é meu filho, Esaú. Mas diz a Bíblia que o pai Isaque já estava adiantado em idade, os seus olhos se escureceram, já não enxergava mais. E então ele chama Esaú e diz: meu filho, prepara uma comida para mim. Viu, Júlio? Esaú também sabia cozinhar. Não sei se era chefe de cozinha não, mas devia fazer coisa boa, né? Porque o pai pediu para ele preparar. E diz a Bíblia então que Esaú sai para caçar e para preparar um guisado, um ensopado gostoso para o seu pai. E a mãe, quando ouve o pai dizer: sai meu filho, prepara um guisado para mim, porque está chegando a hora, e eu quero te abençoar antes de eu morrer, com a bênção da primogenitura.
Diz a Bíblia então que a mãe, Rebeca, chama Jacó e mata uma das ovelhas que estava ali. Ela prepara um guisado e diz: Jacó, meu filho, vai na frente do teu irmão, recebe a bênção da primogenitura que cabe a ele. Mas antes disso, os dois meninos, ainda certa vez, quando Esaú saiu para uma caçada, e eu quero lembrar que esse ambiente que eles viviam, a sombra dava perto de 50 graus. Então você imagina. E diz a Bíblia que então Esaú saiu para caçar e voltou faminto, cheio de fome. E encontrou quem? Jacó. Comidinha sendo feita, preparada. E então Esaú disse assim: meu irmão, me dá essa comida. Ele disse: eu dou, sem problema. Só tem uma coisa, vamos negociar. Um negocinho, né? Vamos fazer um negocinho aqui. Qual negócio? Eu quero a bênção da primogenitura que está sobre a sua vida. Esaú, faminto, disse: é claro, de que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou com o estômago vazio? Está feita a troca. E Jacó então oferece aquela comida e Esaú come. Às vezes nós achamos que a bênção é conquistada pelo nosso esforço, sabe? Jacó já nasceu assim, querendo lutar por ela. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Depois, mais tarde, ele trapaceia o irmão. Ele faz um negócio com o irmão, trapaceando, se aproveitando da fome que o irmão estava. E o irmão, por sua vez, negligenciando a bênção de Deus, negocia com ele. Estava feito o acordo entre os dois. E quando então, a mãe, obviamente, deveria saber de tudo. Quando o pai diz: Esaú, vem cá, meu filho, prepara um ensopado gostoso para o seu pai, que eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. A mãe chama Jacó e diz: eu ouvi teu pai dizer isso. Nós vamos preparar aqui um guisado, você vai oferecer para o teu pai. E então Jacó diz: mas se o meu pai descobrir que não sou eu vou ser amaldiçoado. E então a mãe disse: eu vou colocar em você as roupas do teu irmão. Ele era peludo, e ela tratou de cobrir o pescoço, as mãos com pelo. Diz a palavra de Deus então, que quando Jacó vai entrando no quarto, no ambiente em que estava Isaac, o pai faz a seguinte pergunta a ele: quem é você? Qual é o seu nome? E então Jacó diz: eu me chamo Esaú. Sou Esaú, meu pai, teu filho. Diz a palavra de Deus então, que o pai abençoa Esaú, abençoa Jacó, entendendo que estava tratando com o primogênito Esaú. Diz a Bíblia que quando Esaú chega da caçada, ele vai se apresentar ao seu pai, e o pai vira-se para ele e diz: eu já abençoei. Mas não era eu. Meu irmão me trapaceou. E então o pai diz: eu só tenho uma bênção, e a bênção já foi dada. Esaú sai da presença do pai e diz: eu não descanso enquanto não matar meu irmão. Trapaceiro. Diz a Bíblia então que os pais chamam Jacó e diz: foge, porque teu irmão vai te matar. Jacó sai de Berseba, e eles mandam Jacó, sabe para onde? De onde Deus havia tirado Abraão. Mandaram Jacó para Harã, para que Jacó vivesse um tempo na casa do seu tio, irmão de sua mãe, Labão. E diz a Bíblia que Jacó então foge, sai fugido de Berseba, e Jacó caminha aproximados 70 quilômetros. Quando o dia estava declinando, diz a Bíblia que Jacó pega uma das pedras daquele lugar, deita-se, coloca a pedra por cabeceira, e Deus fala com Jacó em um local que Jacó passa a chamar de Betel. Quando Jacó acorda do sono, Jacó diz: este lugar não é outro senão a casa de Deus, e eu não sabia. Aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. E Deus, naquele local, Deus faz promessas a Jacó. Deus aparece a Jacó da seguinte maneira: Jacó teve o seguinte sonho, ele via que uma escada tocava nos céus, da terra aos céus, e anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada, e Deus estava acima daquela escada.
Jacó acorda do sono maravilhado. Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus. E eu não sabia. Deus aparece a Jacó em um momento de perseguição e de incertezas para falar que Ele é o Deus das promessas e Ele é o Deus da certeza. A promessa que Ele fez quando Jacó ainda estava no ventre, haveria de se cumprir, não pela trapaça dele, não porque ele estava agarrado no calcanhar do irmão, não, simplesmente porque Deus é fiel. A bênção dele não é resultado do nosso esforço, mas da graça bendita. É assim que Deus nos abençoa. Diz a palavra de Deus, então, que Jacó continua caminhando, e ele vai parar em Harã. Em Harã, ele encontra um tio dele, que também era esperto. É de família o negócio. E Jacó, então, começa a entender que ele precisava casar. E ele amava a Raquel, e ele não tinha condição de dar o dote, né? Não tinha recurso ainda. E Labão diz a ele, faz o seguinte, você trabalha para mim 7 anos. E ele trabalhou 7 anos, então deram uma festa, provavelmente ele bebeu alguma coisinha, estava meio alterado. E quando ele foi se deitar, Labão mandou Lia, a irmã mais velha, não mandou Raquel. E para consumar o casamento, que foi consumado com Lia, não com Raquel. E quando Jacó olha e diz, ei, não é Lia, não é Raquel, é Lia. Às vezes, irmão, para você chegar a Raquel, você tem que passar por Lia. A Bíblia chega a dizer que Lia tinha um olhar manso, né? Eu imagino que essa tradução seja que ela tinha o farol cruzado ali. O fato é que quando Jacó acordou, ele não gostou da situação. Ele foi até Labão e disse, não, aqui na minha terra é o seguinte, primeiro você se casa com a mais velha, depois a outra. Então, para você casar com Raquel, são mais 7 anos trabalhando para mim. Jacó trabalhou. Depois desses 7 anos, diz a Bíblia que Jacó procurou ser um homem próspero, e Deus o abençoou muito. Deus abençoou tanto Jacó, que ele foi crescendo, a riqueza dele aumentou muito. Mas chegou um momento que Jacó disse, agora eu vou embora. Vou voltar, que eu tenho um assunto pendente lá em Berseba. Aí é que está. Não deixe. Tem assuntos que ficaram pendentes no seu passado que precisam ser resolvidos. E chega um momento que Jacó entendeu, chegou o momento de resolver o meu passado. O irmão queria matá-lo por uma trapaça que ele fez. O pai certamente já tinha passado, mas entristecido por ter sido ludibriado. O fato é que Jacó entende que era necessário voltar. Quando ele está voltando, acontece a cena que nós acabamos de ler. Diz a Bíblia então que Jacó faz passar suas 2 mulheres, Lia, Raquel, suas 2 servas e todos os bens que ele havia adquirido pelo Val de Jaboque. Essa expressão Val de Jaboque não é muito comum para nós, mas é a parte mais rasa do rio Jaboque. O rio Jaboque é um afluente do Jordão, do rio Jordão. E então Jacó faz passar todos pelo Val de Jaboque, e a palavra Jaboque, ela tem um significado muito especial, porque a raiz dessa palavra é expurgar. Jaboque é o ambiente em que Deus trata o nosso caráter. Jaboque é um ambiente em que nós precisamos expurgar tudo aquilo que nós trazemos, os nossos conceitos, a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos, aquilo que nós não abrimos mão, mas é em Jaboque que você vai abandonar tudo. Diz a palavra de Deus, então, que ele fez passar todos e ficou só. Você sabe, um dos grandes problemas dos dias de hoje é que os crentes não separam tempo para Deus. Jacó ficou só. O Senhor Jesus disse e ensinou como nós devemos orar. Há um tipo de oração que nós fazemos em público, mas Jesus disse, quando você orar, não faça como os fariseus.
Mas entre para o teu quarto, feche a porta do teu quarto e converse com o seu Deus. Você sabe uma coisa que Deus não aceita e abomina? A hipocrisia. O que Deus condenava não era a mulher adúltera, não era o cobrador de impostos, ladrão, não, mas era a hipocrisia que não passava, sabe? Deus não tem problema em lidar com pecados, Deus tem problema em lidar com hipócrita. Deus tem uma dificuldade tremenda para lidar com hipócrita, com duas caras, sabe? Por isso, Jesus diz assim, não leveis duas túnicas, leva uma túnica só, isso é, a túnica que você usa na igreja, você tem que usar em casa, você tem que usar no trabalho, uma túnica só, ok? Deus conversa, Deus trata qualquer problema, mas a hipocrisia não dá. O fato é que esse texto é maravilhoso e eu quero fazer um paralelo aqui conosco e lembrei-me de uma frase dita por C.S. Lewis. O que é a igreja, gente? A igreja não é lugar dos perfeitos, não é lugar dos perfeitos. A igreja nada mais é do que o ajuntamento daqueles que são tão ruins que entenderam que precisam de um Salvador. E essa é a razão de nós estarmos aqui, a cruz de Cristo. A igreja não é a composição dos perfeitos, é aqueles que são ruins e entenderam, eu preciso de um Salvador. Eu quero me render a esse Salvador. Por isso a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu aquele que não é para confundir aquele que acha que é. O maravilhoso é que Deus tem uma forma específica de tratar cada um de nós. E de que maneira Deus nos trata? Quando nós separamos um tempo para ficar a sós. Há quanto tempo você não fica a sós? Quanto tempo? Às vezes você até fica sós, mas fica acompanhado pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Não está sós, está cercado. Diz a palavra de Deus que Jacó fez passar a todos e ficou só. Sabe por que as pessoas não têm experiência com Deus? Porque não separam momentos para ficar a sós com Deus. Para se deleitar nele. Para desfrutar da presença dele. Para se deleitar, sabe? Para adorá-lo. Não apenas cantar louvores na igreja, animado e tal, mas em casa, com lágrimas nos olhos, em oração, lendo a palavra. Separou um momento para ficar a sós. Esse é um grande segredo. Eu fico imaginando que, às vezes, nós passamos por determinadas lutas e provas, e nós, às vezes, não estamos entendendo. Você pensa bem a cabeça de Jacó? Olha, o maior, o mais velho vai servir ao menor. Espera aí, e até agora está dando tudo errado. Deu tudo errado para esse cara. Nasceu depois, não era o primogênito. Tentou pegar a bênção da primogenitura, né, na falcatrua, se passando por alguém que ele não era. Você já viu alguém tentar se passar por alguém que não é, irmãos? Hipocrisia, sabe? O pai de Jacó perguntou, qual é o teu nome? Ele diz, Esaú. Tem pessoas que para receber, para prosperar, eles topam qualquer parada, falam qualquer coisa, o que for necessário, sabe? Você não é, mas faz-se conta que você é. Veste uma capa, veste uma casca, né? Conta uma mentirinha, sabe aquela mentirinha assim? Não tem problema não, pastor. Certa vez uma pessoa me diz assim, olha, pastor, tem a mentira do mal e a mentira do bem. Só que a minha Bíblia diz que toda mentira, ela tem uma origem, o capeta. A origem da mentira é o pai da mentira, que é o diabo. Então, filho, ela não tem mentira boa, não. Toda ela é do inferno. O fato é que, às vezes, nós passamos por lutas e não entendemos como Deus pode nos abençoar, sendo que está dando tudo errado. E houve um dado momento que Paulo vai orar a Deus, e ele diz, Senhor, tira essa luta que eu estou vivendo.
E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Deus disse a ele: para você não ficar orgulhoso, eu deixei que mensageiro de Satanás te esbofeteasse. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Deus trabalha na contramão da lógica. Você está achando que Deus trabalha com o raciocínio humano? Não, Deus trabalha na contramão da lógica. Deus trabalha na contramão daquilo que você acha que é. O maravilhoso é que Deus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa, não na tua força, mas na tua fraqueza. E ele chega a dizer: porque quando estou fraco, aí sim, sou forte. Porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em mim. A maravilha, sabe qual é? É que o nosso Deus não depende de nenhum de nós para fazer nada. Absolutamente nada. Tudo vem dele. Ele elege, ele chama, ele regenera, ele santifica, ele justifica, e ele haverá de glorificar a cada um de nós naquele grande e glorioso dia. Eu louvo a Deus porque nesses momentos de intimidade são momentos em que Deus vai trabalhar você. A promessa dele não vai falhar, não vai faltar, não vai atrasar, sequer atrasar. Ele é fiel. Ele é fiel. O plano dele para Jacó se cumpriu, o plano dele para a sua vida também vai se cumprir. Você pode olhar e dizer: está dando tudo errado, e você tenta com seu próprio esforço buscar uma solução para a coisa dar certo. Sabe como você acha que Deus precisa de um jeitinho nosso? Vamos fazer uma forcinha aqui para dar certo o que Deus falou? Deus não precisa disso. O fato é, queridos irmãos, é que Jaboque é um ambiente onde Deus trata o nosso caráter. É exatamente em Jaboque, que quer dizer desembocador, e a origem dessa palavra, conforme falei, é botar para fora, sabe? Chega um momento que você separa para ficar a sós com Deus, com qual objetivo? Colocar para fora tudo que você já viveu, e tudo aquilo que você tramou para as coisas darem certo. Alguém tem dúvida de dizer que a intenção de Jacó era boa? Era boa, sem dúvida. Só que os métodos que ele estava usando eram completamente errados. Então chega a hora que não é a sua intenção ser boa, é a forma como você age, você precisa compreender. De que maneira eu sou abençoado? Não é pela minha força, não é por aquilo que eu tenho, não é por aquilo que eu sou, mas é pela graça de Deus que me alcançou. Pelo dia glorioso em que Ele me elegeu, antes da fundação do mundo. Bendito seja Deus por isso. E diz a palavra então, que quando ele ficou só, um homem, não foi isso que lemos? Eu fiz até uma força para falar isso. A Bíblia diz que um homem lutava com ele. E lutaram, começaram a lutar e lutaram, viu? Não tinha jiu-jitsu, não tinha nada lá, cara. O negócio era... E a Bíblia diz que Jacó lutou, e aquele homem, ele chega a dizer ao final: eu vi Deus face a face. Jacó lutou com Deus. E acontece que, naquela luta, aquele homem diz assim: qual é o teu nome? Essa pergunta Jacó tinha ouvido há 20 anos atrás. O pai Isaac tinha perguntado a ele: qual é o teu nome? Qual foi a resposta dele? Esaú. Agora, Deus faz a mesma pergunta. Expurgar, botar para fora. Qual é o teu nome? Jacob. Trapaceiro, enganador. A palavra Jacob, a raiz dessa palavra é tortuoso. Daí tirar-se a tradução de suplantador. Alguém que dá uma pernada no outro, sabe? E Deus então faz a pergunta: qual é o teu nome? A mesma pergunta que Isaac fez. E ele põe para fora, expurga o que estava dentro dele. Eu sou um suplantador. O que Deus quer é que você confesse.
quem você é. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que somos. Ele nasceu Jacó. Alguém colocou o nome dele. Jacó, na verdade, é o único personagem que teve 3 nomes. Nasceu Jacó, se passou por Esaú, e Deus muda o nome dele para Israel. O único personagem da Bíblia com 3 nomes. Mas ele confessa, meu nome é Jacob, suplantador. E diz a palavra de Deus, no texto em que lemos, que o Senhor diz a ele, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. E disse Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Percebe que a vida desse homem foi lutar pela bênção? A vida dele foi lutar pela bênção. Nasceu agarrado no calcanhar, trapaceou com o irmão, trocou a bênção por um prato de lentilhas, contou mentira para o pai, casou-se, procurou ser rico. Nada deu certo. Agora chegou a hora de esvaziar-se. Chegou a hora de expurgar a sujeira que estava dentro. Porque Deus não suporta a hipocrisia. Você não é o que as pessoas dizem que é. Você também não é o que você acha que é. Mas quem eu sou então? O que Deus diz. Quem você é. Sabe quem era? Para todos ele era Jacob. Mas para Deus ele sempre foi Israel. Para todos ele nasceu Jacó. E Deus diz para ele, tu não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel. A palavra Ishar quer dizer reto. El é a abreviação de Deus. Então, Deus disse, você não vai se chamar mais suplantador. Agora você é aquele que é reto diante de Deus. Mas quem é esse Deus que pode mudar o nome? Hein? Quem é o Deus que muda o nome? Quem é esse Deus? Eu quero que vocês me digam, quem é Ele? O único Deus que Jacó pôde tocar nele. Jacó disse, a minha alma foi salva porque eu vi Deus face a face. Quem é esse Deus? Que Jacó pôde tocar nele, e ele tocou na juntura da coxa de Jacó e deslocou. Quem é esse Deus capaz de, quando encontra um pecador, o único capaz de salvar um pecador? Quem é esse Deus que tem corpo, e que quando encontra um pecador, o pecador se derrete diante dele e expurga tudo que está dentro, confessando o seu pecado? E ele diz, hoje a minha alma foi salva. E Jacó então vai perguntar assim para Deus, mas qual é o teu nome? Ele não diz. Porque não era a hora. Não deu nem uma palhinha, né? Nem uma chancezinha. Não era a hora de saber quem era ele. Mas ele é o único que lutou como homem. É homem. E poder para salvar. Eu só conheço um. Jesus de Nazaré. Naquele dia, Jacó teve um encontro com o autor e o consumador da fé. Aquele que é o verbo encarnado, que desceu para lutar com ele. Para tocar na juntura da coxa dele. Irmãos, você imagina que quando Jacó está lutando, o Senhor toca na juntura e desloca. Alguém aqui já teve um dedinho do pé deslocado? Eu tive. Quando eu era menino, fui chutar uma bola, chutei o paralelepípedo. Foi o dedinho pequenininho, mas doeu. Até hoje eu lembro daquela dor. Você imagina deslocar a juntura da coxa. Mas Jacó estava agarrado dizendo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Está doendo, mas eu não te deixo. Está dando tudo errado, mas eu não te deixo. Eu não estou entendendo nada, mas eu não te deixo. Está tudo errado, eu não sei o que vai dar, mas eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Esse queria a benção. Ele só usava o método errado para alcançar a bênção. E então o Senhor diz a ele,
Tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel é o teu nome. Só Deus pode mudar o nome. Só existe um Deus que muda o nome, que muda a identidade das pessoas, Jesus Cristo. O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. A maravilha é que esse Deus Todo-Poderoso, ele se encontrou com Jacó, ele marcou um encontro com Jacó, e ele marcou um encontro conosco. Aqui não é apenas a igreja reformada em Vila Velha, aqui é Jaboque. O lugar de você expurgar quem é você. E eu quero encerrar pedindo para você confessar quem é você. Quem você acha que é? Ele se encontrou com o próprio Cristo. Jesus não pôde falar o nome dele ainda, nem um spoiler Jesus deu, né? Jacó viveu toda a sua vida buscando ser abençoado. E ele só foi abençoado o dia que o Salvador eterno desceu para tocar nele. Tem pessoas que às vezes dizem assim, eu tive um encontro com Deus. Sabe? Jacó poderia dizer, eu tive um encontro com Deus. E alguém olharia para ele, vinha aquele homem assim, ó, pastor, puxando de uma perna. Às vezes você imagina que encontrar-se com Deus é você sair, o encontro foi, sabe, aquela coisa, como é que é? Foi demais, sabe? Como é um termo pentecostal que eu já até esqueci já. Aleluia. Foi surreal, foi sobrenatural. Foi nada disso. A Bíblia diz que quando o sol saiu, Jacó mancava. E quando alguém dizia assim, Jacó, ele disse, não me chamam mais Jacó. Meu nome é Israel. Quem mudou o teu nome? Uma vida inteira você foi Jacó. Não importa se você passou uma vida inteira sendo suplantador. Deus pode transformar em você um homem reto, uma mulher reta. Deus transforma suplantadores em pessoas retas. O Espírito Santo tem poder para regenerar qualquer um. É graça de Deus, não é mérito. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Não é obra minha, é obra dele, é a cruz, apenas a cruz. A cruz é suficiente para transformar qualquer um de nós. Se o Filho de Deus não vier e não se encontrar conosco, não há salvação. Nós vamos continuar sendo Jacó. Mas ao nos encontrarmos com Ele, tudo muda. É impossível ser a mesma pessoa. É impossível. Eu me maravilho porque o texto sagrado diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É maravilhoso, né? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É o que Deus faz com cada um de nós. Mas Jacó ainda precisava acertar as contas com o irmão. E o irmão disse que iria matá-lo. Ele estava voltando para Berseba. A pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar é: quem o irmão Esaú queria matar? Por favor, fala para mim. Quem Esaú queria matar? Bem alto. Jacó ficou lá no Val de Jaboque. Esaú não se encontrou mais com Jacó. Esaú se encontrou com Israel. Às vezes nós queremos que Deus mude a circunstância que nós vivemos, mas antes disso Deus muda você. Depois Ele muda a circunstância. Primeiro Deus muda a sua identidade, depois Ele muda o que você precisa acertar. Tem que acerto de contas para fazer? Primeiro Deus muda você, depois Deus muda, e Deus vai tratar o encontro que você precisa ter para ajustar aquilo que ficou pendente no passado. Saiamos daqui hoje assim como Israel. A maravilha, sabe o que é? É que a Bíblia diz que o Evangelho, ele nos transforma de glória em glória para nos parecermos com Cristo. E às vezes se parecer com Cristo
Não é projeção, não é curtidas na internet, né? Likes que você recebe, não é isso. Está muito longe disso. É totalmente contrário disso. Quando Jesus apareceu ressurreto para os discípulos, ele virou-se para Tomé e disse: toca na minha mão, toca no meu lado. Quando o Senhor tocou na juntura da coxa de Jacó, era para mostrar que Jacó, a partir daquele dia, se pareceria mais com aquele que traz as marcas, até hoje. As marcas, apesar de Jesus ter recebido um corpo glorificado, as marcas da cruz estão no corpo dele até hoje. Ele disse para Tomé: toca no meu lado, toca nas minhas mãos. E Jacó, a partir daquele dia, se parecia mais com ele, porque ele também tinha marcas. Marcas de quem se encontrou com Cristo. Por isso Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Que as pessoas, quando olharem para você, vejam essas marcas. Não as marcas para serem aplaudidos pelo mundo, não. Mas as marcas de quem se parece com Cristo. De alguém que teve um encontro no Val de Jaboque. Que Deus te abençoe.